Amigos, um grande abraço. Hoje, segunda-feira, dia de futebol em rede. Eu sou o Fábio Seródio, ao meu lado Luiz Carlos Quartarolo. Bom dia, boa noite, boa tarde para você. Nós vamos jogar com raça, com o coração. Nesta segunda-feira, por problemas técnicos, nós vamos em frente. Aqui ninguém para por pouca coisa. Quartarolo, yes. Por favor, dá o seu cumprimento, sempre mais educado, para que todos recebam o seu cumprimento. Tá bom, Fábio Seródio. Boa tarde, boa noite, bom dia. Boa semana para todos, né? Estamos iniciando mais uma semana de competição de Copa do Brasil, Jogos da Volta. Vamos ter já os semifinalistas da Copa do Brasil nesse meio de semana. Tem muita coisa para falar. Tem pênalti que o Neymar bate, que o Neymar não bate, que o Mbappé bate, que o Mbappé não bate. Ou seja, tem muita coisa para se discutir no Futebol em Rede nesta segunda-feira, aqui no YouTube e também na UTV com você. Apareça lá no nosso canal, clique e se inscreva também para ajudar o Zéinha aqui, né, Seródio? É verdade. Por favor, vá no nosso canal do YouTube, www.youtube.com/futebol em rede, tudo junto. Clica lá, como gosta do Quartarolo, se inscreva e dê uma força para manter o Zelinho em pé. Nessa idade, sem uma mãozinha fica difícil. Bom, vamos falar sobre muita coisa. Começar pelo Corinthians, que foi derrotado pelo Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro na Copa do Brasil. O Corinthians, para viver, precisa de, no mínimo, 2 gols de diferença contra o Atlético Goianiense nesta quarta-feira. Na verdade, precisa de 3 gols para passar. 2 leva para os pênaltis. Essa é a situação do Corinthians. O problema, Quartarolo, é que o sonho acabou. Michael não vem. Já era o Michael, não deu certo. E o Matheus Vidal, que dizem que o Ronaldo Fenômeno ia levar para o Valladolid, recuou. Já não vai mais. Fica. Esse é o panorama do Corinthians, que tem Vitor Pereira, o polêmico, o principal alvo da semana. Sobre o panorama e sobre aquilo que você viu no jogo contra o Palmeiras, você acredita que o Corinthians tem a força de bater o Atlético de Goiás, Quartarolo? Seródio, o maior problema do Corinthians é aquilo que a gente discute há muito tempo, né? O Corinthians, para fazer 2 gols no jogo, é um sofrimento. E ele precisa fazer 2 gols de diferença. Se ele fizer 3 gols, para levar para os pênaltis, não é isso, nada garantido. Daí joga na mão do Cássio e vê se ele faz alguns milagres. Ele que vive, talvez seja o único jogador do Corinthians que mantenha, ele e o Fábio Santos, né? Que tem mantido realmente um nível muito alto. Os demais oscilam demais, jogam bem um tempo, jogam mal outro, ou às vezes nem jogam bem um jogo ou outro. Enfim, o Corinthians, apesar de tudo isso, está bem no Brasileiro, a gente já falou isso várias vezes, mas já não é mais o vício, ou seja, a realidade está chegando aí também. E o Corinthians, essa história do Michael nunca, me convenceu. Então, nem dei muita importância, você vem e dá a informação agora correta de que ele não vem. E o senhor Vitor Pereira está na corda bamba, embora a diretoria diga que ele tem retaguarda, que não sei o que lá. No jogo contra o Palmeiras, a gente falou isso na live, né, Seródio? Perder para o Palmeiras, um clássico tão importante, por 1-0, não é demérito, não é terra arrasada. O problema é a consequência de que mais uma derrota para o Palmeiras e para aquele que era o líder do campeonato, a distância era de 6 pontos, foi para 9, e já veio da semana em que foi eliminado da Libertadores pelo Flamengo. E agora tem o Atlético Goianiense, onde, inclusive, se você analisar, a chance de ser eliminado novamente é muito grande. Né? Então, esse é o maior problema. Eu preciso entender como é que está a cabeça, porque não adianta o Vitor Pereira falar, estou aqui a trabalhar, porque eu tenho um dinheiro no banco. Vamos falar sobre isso. Eu sei, mas se em campo não resolver, se a bola não entrar lá, não adianta nada. O time vai sendo eliminado. E esse é o maior problema do Corinthians nesse momento. E a torcida já começou a pegar no pé de muita gente. Lá no Parque São Jorge já estão pegando no pé faz um bom tempo. A crítica maior é que o Corinthians não tem um time definido. O Corinthians não, apesar de estar bem no Campeonato Brasileiro, decepcionou, principalmente naquele jogo contra o Flamengo na Arena Corinthians. E o Vitor Pereira recebe críticas diárias. Acho que o Vitor Pereira tem que colocar a mão na cabeça. Ele só está empregado ainda no Corinthians porque os resultados no Campeonato Brasileiro estão muito além daquilo que o Corinthians vem apresentando em campo. Ele está se segurando nos resultados. O time tem jogador que está com a carinha virada para ele. A coisa não anda bem. Aliás, Quartarolo, acho difícil o Corinthians passar.
É possível? É possível. Até porque o Corinthians, em comparação ao seu rival, o Atlético Goianiense, o Corinthians é uma potência. E ainda tem a seu favor que o Corinthians é São Jorge e o adversário é o Dragão. O problema é que nessa história toda, Tá bom. peixe morre pela boca. Por que eu falo peixe morre pela boca, ó Pereira? Porque as declarações de Vitor Pereira, e eu marquei aqui algumas delas, indicam que a vaca foi para o brejo. Esse senhor não tem condição. Tem cheio de português querendo chegar aqui no Brasil, achando que vamos jogar miçanga para todo mundo e vamos conquistá-los. Não é assim. Ele disse depois do jogo contra o Palmeiras que na vida dele não tem medo de perder emprego e perguntou para o repórter: sabe quanto dinheiro eu tenho no banco, amigo? Eu tenho a vida estabilizada, não preciso, estou aqui no Corinthians. Se não for no Corinthians, e olha o que vai pegar, eu estaria em outro clube qualquer. Para o Corinthians, olha que conheço o Corinthians por dentro. Falar que o Corinthians é igual a outro qualquer, já deve ter feito muito conselheiro do Corinthians arrancar a cueca pelo pescoço. Ok? Eu quero lembrar que o senhor Vitor Pereira, na Turquia, mandou um torcedor calar a boca durante um jogo. Aqui falta pouco para acontecer isso, porque o clima está ficando quente. E ninguém engole aquela declaração que ele deu há um tempo atrás, dizendo que ele queria mesmo era treinar o Liverpool. Se você perguntar para mim, eu vou correndo para o Liverpool, vou correndo para a Inglaterra. Com todo respeito ao Corinthians, eu ia correndo. Ok? É. E, para quem não lembra, ao chegar ao Brasil, Vitor Pereira declarou que ele não tem varinha mágica, ele não é mágico e não faz milagres. As declarações de Vitor Pereira, que recentemente disse estar com saudade da família que ficou em Portugal, indicam que o peixe morre pela boca. Eu acho que ele está com a vida muito curta no Corinthians, Quartarone. Eu costumo dizer que a gente é refém do que faz e do que fala. São duas maneiras de você ficar refém. Você tem uma má atitude, você fica refém dela, vai ter que se explicar. E você fala alguma bobagem, você pode até Mas se são várias retratar. bobagens. Sim, mas inclusive hoje eu recebi do amigo Rogério Assis, que você conhece bem, um vídeo dele discutindo quando ele estava na Arábia com o assessor de imprensa Sim, na coletiva. Quer dizer, é o jeito dele. Agora, ele falou com o jornal A Bola logo após o jogo, eu vi. lá em Portugal, e se retratou assim, mas não falou assim, me desculpem. Eu falou, não, eu estava quente, ou seja, eu estava nervoso. Mas é nesse momento que você conhece bem as pessoas, né? Porque é aí que as pessoas falam o que elas pensam para agredir outras, né? A pergunta do Ricardo Martins, da Transamérica, foi uma pergunta dentro de um contexto de que ele está vivendo nesse momento. E não foi aquela pergunta agressiva. Você teme perder o emprego? Só. Aí, ninguém perguntou do dinheiro no banco. Aliás, faltou um repórter para perguntar na sequência, já que o senhor citou o assunto, quanto o senhor tem no banco aí, por favor? Mas tudo bem, isso aí não é problema nosso. Mas é aquilo que você falou, em en passant, que eu falo mais diretamente. Isso aí é um viés colonizador. O português lá de Portugal tem essas coisas. Aliás, o europeu tem essas coisas. Quando ele quer ofender alguém aqui do terceiro mundo, a primeira coisa que ele vai te chamar de selvagem, de ignorante, de índio, sabe? Então ele quer desqualificar as pessoas e quis desqualificar o perguntador, no caso. Essa que é a grande verdade. Então, ele não tem o caráter, é um caráter meio, sabe, enviesado, porque uma pessoa legal não faz isso. Né? E isso deve ser também dentro do elenco, dentro dos jogadores. Ali ele bate com os caras. E é claro que isso vai enchendo o saco de todo mundo. Aí os caras falam assim: mas o Abel Ferreira também é prepotente, é arrogante. É mesmo, só que é vencedor. E quando um cara é vencedor, você aguenta. Você aguenta o Romário chato, não aguenta. Mas o Daverson chato, você não aguenta. Então, se o cara que não resolver, meu filho, ó para ele, ó. E vai ser quarta-feira, porque eu não acredito que vai reverter. Tem chance de reverter? Tem, mas não vai. Não. Eu acho o seguinte, uma questão de educação, eu queria aqui lembrar o senhor Vitor Pereira, o polêmico, que ele era a segunda bola no saco. Para quem na alternativa B, está falando demais. E está fazendo de menos.
O Corinthians queria mesmo era o Luiz Castro, que também não tem muita diferença. É tudo bacalhau. Ninguém conhece a cabeça desses caras. Você já viu cabeça de bacalhau? Nem eu. Então, Pereira, cuide-se. Se eu sou você, eu dou uma olhada lá nos voos a partir de quinta-feira em direção a Portugal, porque para mim já deu. Eu conheço o Duílio Monteiro Alves, um cara educado pra caramba. Certamente alguém que fez a cabeça para trazer esse senhor deve estar lutando para sustentá-lo no cargo, mas eu acho difícil. Olha a situação do coitado, eu falo coitado, porque o cara errou. Quando você comete um erro, você deve ser lembrado se você cometeu erro com dolo ou não. Ele não queria fazer essa besteira toda, deixar o time numa situação apertada, com 3 meses de competição pela frente para uma próxima temporada. Sim. Ele errou tentando acertar. Alguém indicou essa porcaria para esse treinador para ele e ele embarcou. Só que errou e agora fica numa saia justa. Vai colocar quem em 3 meses? Olha que situação. E eu repito aqui o que o Quartarolo falou. E o que eu falei. Dá, até dá. Como eu disse, afinal de contas é São Jorge contra o Dragão. Agora, que a chance maior de ficar pelo caminho é. E se ficar pelo caminho, o senhor Vitor Pereira, sinto muito, deve de comer pastel de Belém de nata na terra consagrada a Pedro Álvares Cabral, porque aqui não tem mais jeito. Os índios não querem mais suas miçangas. Ok, Quartarolo? Ó, você que gosta da gente, por favor, aproveite, vá no nosso canal do YouTube, www.youtube.com/futebol em rede, se inscreva e aproveite e assista a entrevista do Buião, que foi um ídolo do Corinthians, jogou no Flamengo, no Atlético Paranaense, no Colorado, no Atlético Mineiro. É uma história muito legal. Essa semana vai ter história nova. O Garrincha Mineiro. Essa semana vai ter história nova, mas, por favor, vai lá dar uma força para a história do Buião, que ele merece. Quem surpreendeu a todos foi o São Paulo. Aliás, Quartarolo, eu consegui ver o jogo. Antes o São Paulo, o futebol estava feio, a camisa era bonita. Agora a camisa é feia, até que o futebol foi agradável. Bateu bem o Bragantino. O Bragantino é alguma coisa que precisa ser explicada. O cara aí está tomando muito remédio, negócio para ter asas, e o técnico do Bragantino está voando muito baixo com esse time, hein? Está voando baixo. O São Paulo meteu 3-0 e poderia ter feito mais, viu, Quartarolo? O São Paulo foi muito bem contra o Bragantino. São Paulo que na quinta-feira precisa de um empate contra o América Mineiro para permanecer vivo na Copa do Brasil. Eu quero lembrar você, Quartarolo, quem passar pega Flamengo ou Atlético Paranaense. Dito isso, o que você quer falar a respeito do São Paulo, que foi bem contra o Bragantino? Seródio, primeiro sobre a camisa, né? Essa camisa é a terceira, é a quarta, é a quinta, pode ser a última. Eu também achei muito feia. Para viagem até que vai, porque dá para localizar os caras no aeroporto. Dá para dormir com ela, essas coisas. Pô, parecia, sabe, não foi legal. Parecia camisa de treino, né, Seródio? Desculpa aí. Mas, pô, não. E você falou uma coisa que as pessoas... O Flamengo também apareceu com uma camisa com as listas tudo torta, dizendo que era onda da torcida. Os caras do marketing precisam aprender a pensar, viu, Quartarolo? São os designers. Os designers têm essas coisas, eles querem inventar. Às vezes eles tiram um número, fazem um número diferente, desenham diferente, confunde todo mundo. Eu acho que quanto mais simples, melhor. E o São Paulo tem uma camisa valorosa, uma camisa maravilhosa, uma camisa tradicional, né? Única! Fantástica. É verdade, verdade. Você tem única! Qual é outro time que usa a mesma camisa que o São Paulo? Nenhum, é verdade. O Santa Cruz lembra de vez em quando, né? Não, mas é o contrário. As faixas são ao contrário. Sim. Mas o São Paulo tem aquela listrada, né, vertical, que é maravilhosa, muito bonita, e tem aquela com a listra no peito, que é muito bonita também. Eu não vou criticar se tiver uma terceira, uma quarta camisa. Só que, poxa, tem que escolher melhor, né? O design. Tem que ter bom gosto. Mas aí o problema é pelo menos contrata um carnavalesco que está acostumado a fazer fantasia, porque o cara dessa empresa aí que fez a camisa do São Paulo, a camisa do Flamengo, esse daí merece um aviso prévio. Pelo amor de Deus, vai ter mau gosto assim o raio que eu parto. Mas aí é modismo, né, Seroli? Porque mau gosto não é modismo. Sim, não. Eles acham que é. Ué, o sertanejo universitário não está aí.
Aí, daqui a 10 anos, 15 anos, alguém vai falar assim, o colecionador dessa camisa que ninguém tem. Que coisa, né? Que coisa. Ó, você falou uma coisa, Seródio, que sabe, pouca gente está falando, porque a imprensa brasileira, e nós fazemos parte, né? Eu acho que ainda a gente faz parte. Sim. Mas cada um tem Logo, sua opinião. logo, Quartarolo, não vai precisar mais. Não, não Porque vai. a CBF já está inaugurando a entrevista própria. Tá bom. O assessor que pergunta para o técnico. Assim é fácil. Assim é só chapa branca, né? Aí, sabe o que acontece? A imprensa brasileira abraça algumas causas, ela ouve o canto da sereia e embala. Porque o Bragantino, porque o Red Bull. O time está no meio da tabela com times que têm menos investimento que ele e não consegue sair do lugar. O Bragantino é uma portuguesa com dinheiro. Desculpe a expressão e desculpe a comparação. Só que é menos simpático. A gente gosta da cidade de Bragança, pô, temos amigos lá, né? O Loredo, baita de um amigo. Agora, pelo que o Bragantino anunciou e por aquilo que a grande imprensa abraçou, profissional, porque... meu, tá muito feio. E tomou uma sapatada ontem, não tomou de 4 ou 5. Aliás, teve o quarto gol, foi anulado. Mas não tomou porque... Não... E olha, era o São Paulo que vinha mal. Eles deram uma baita chance para o São Paulo se recuperar. O segundo tempo do São Paulo foi primoroso, né? E até o Rogério Ceni gostou. O Rogério Ceni falou: beleza. Chamem o Bragantino toda semana. Bragantino toda semana. Agora, contra o América, eu vi o jogo América e Santos, que a gente vai falar do Santos daqui a pouco. Meu Deus. Eu vou falar para você. O América do Wagner Mancini é um time muito bem montado defensivamente, que joga no contra-ataque. Quem precisa atacar lá vai ser ele, né? Pelo resultado que está posto aí. Mas eu acho que vai ser um jogo mais difícil, São Paulo e América, do que Atlético Goianiense para o Atlético Goianiense e Corinthians. Vai ser mais difícil para o São Paulo do que para o Dragão. Eu acho que o São Paulo até passa, mas a missa de sétimo dia está encomendada. Depois pega o Flamengo aí, a vaca vai pro Brasil. Pode acontecer. Daí são 2 times grandes, né, Celso? Pode. 2 vezes acontecer já é milagre. Um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Agora, o Quartarolo. Pergunta pro Palmeiras. O São Paulo, o Felipe Alves, foi contratado aí, não pode jogar na Copa do Brasil. E aí o São Paulo, que tem uma agilidade monstruosa para contratar reforço desconhecido, agora fica na seguinte situação. Se o Jandrei não sentir dolores, vai para o jogo. Vai para o jogo. Se não, Thiago Couto mesmo, seja o que Deus quiser. Couto cata. Meu Deus do céu, aonde chegamos? E os 2 caras que chegaram, né, também não são inscritos na Copa do Brasil. Não pode. Mas também, um homem só e 2 jogadores. O São Paulo precisa começar. Se eu sou a diretoria do São Paulo, começo a distribuir na entrada do estádio aqueles crachazinhos, que é para pôr o nome. Porque nem o torcedor sabe quem são esses caras. E tem o grande Marcos Guilherme, que não pode jogar a Copa do Brasil, porque já jogou pelo Santos. Também tem isso. O São Paulo, com pompa, apresentou o Nahuel Ferrarese, zagueiro venezuelano, que por uma daquelas coincidências do Arco da Velha, quando criança, tinha uma fotografia com a camisa do São Paulo. Se esse é motivo para contratar jogador, eu estou contratado, Catarina. Olha, tem uma senhora aqui no prédio que é São Paulina, ela usa até camisa de São Paulo. Será que dá para jogar? Do jeito que tá a coisa? Tá feia a coisa, hein? Nossa Senhora. Olha, o São Paulo tá... Belmonte! Belmonte, vem explicar aqui como é que funcionam as contratações do São Paulo, Belmonte. Não, tá com cara, Seródio, a gente não pode afirmar porque seria leviandade, mas eu sou obrigado a falar. O São Paulo, de uns tempos a esta parte, parece que virou casa de empresário. Os caras botam um monte de jogador lá que você não sabe por que estão lá. Esses jogadores não têm nenhum currículo, jogadores fracos, jogadores que não vão dar lucro, só vão receber e normalmente vêm de fora recebendo um salário alto. Então, sabe, está acontecendo isso em vários clubes. No São Paulo também. Já acontecia na época do Figueira, aconteceu um monte de vezes. Só que na época o São Paulo tinha um elenco tão forte que os caras vinham e nem jogavam, não precisava jogar. Não, deixa essa coisa aí encostada. Era o acordo deles lá.
Não estou nem dizendo que era desonesto, mas isso é problema do São Paulo. Aliás, dos conselheiros do São Paulo e da torcida do São Paulo. Estão enfiando goela abaixo jogador ruim de monte, de sacola no São Paulo. O tal do Colorado entrou contra o Bragantino. É. Quantas vezes o Colorado colocou o pé na bola? E o Rogério falou que estava testando para ver se ele tinha velocidade. Está voltando em contusão. Uma vez! E é porque a bola foi na direção dele. O Luan jogou mais que ele na estreia. Olha que o Luan foi mal. Olha, alguém precisa explicar isso. Bom, visite nosso site, nós estamos tentando acertar o nosso site aí, www.futebolemrede.com.br. É legal, eu escrevo lá, o Quartarolo escreve lá. Hoje, por exemplo, o nosso querido Lucas Neto, tem a coluna Lucas Neto Especial lá, escreveu ali, ele escreveu 2 vezes nesse final de semana, ele tá louquinho. O Márcio Trevisan escreveu, o Márcio Trevisan escreveu, falando a respeito do Vitor Pereira, o Sérgio Oliveira escreve, o Fred Batalha escreve, vem mais gente aí, por isso dá uma força pra gente lá no site www.futebolemrede.com.br. Falemos do líder. O Palmeiras bateu o Corinthians, tem uma semana para treinar e pegar o Flamengo. E aí, Quartarolo, já tem gente dizendo, o campeão chegou, o campeão chegou. E aí? Eu acho que o campeão chegou, campeão chegou. Palmeiras vai ser campeão brasileiro, não vai ter jeito. Aliás, está merecidamente, né? 9 pontos na frente no campeonato de ponto corrido. Já estamos na 23ª rodada nesse fim de semana. Porque as pessoas falam muito isso, né, Seródio? Falta muito tempo, falta aí. Já estamos na 23ª. Daqui a pouco, chega 13 de novembro, acabou o campeonato. E o Palmeiras vai levantar o troféu antecipadamente, 2 ou 3 rodadas antecipadamente, na minha opinião, a continuar, é claro, nessa balada, que não haja contusão, que não haja problema de solução, mas o Palmeiras tem tudo para garantir o título brasileiro e seria o primeiro título do Abel Ferreira. É que o Cuca está nervoso título com ele brasileiro. até hoje. O Abel Ferreira agora já é brasileiro? Não, o título brasileiro do Abel Ferreira. Sim, o título brasileiro. Ele foi campeão da Copa do Brasil, Sim, campeão da Libertadores. Seria o primeiro título brasileiro com ele. Ele já tem os outros títulos todos que o Palmeiras disputou. Então agora falta o brasileiro, campeonato importante, que leva também para a Libertadores. E se ele ganhar a Libertadores, já estará na próxima Libertadores e no Mundial de Clubes. A verdade é que o trabalho é ótimo, o elenco. E uma semana vai pegar o Real Madrid, pode esquecer. Não, mas uma semana para trabalhar. A segunda semana que o Palmeiras tem para trabalhar, né? Quer dizer, o Abel Ferreira acho até ironizou isso, né? Falou assim: a gente não sabe nem como fazer isso, porque é tanto tempo que não tem folga, né? O que vão fazer na folga? A verdade, ele pode falar, ele tem toda a razão, o time dele está voando no campeonato e está tocando a bola com facilidade, mereceu ganhar. O Corinthians teve bons momentos no jogo, mas ele soube esperar, é um time frio, um time que está forte de cabeça, um time que tem confiança em si próprio e que as coisas estão acontecendo a favor. É o estigma do campeão. Bem treinado, parabéns ao Abel Ferreira. Bem treinado, sim. Ele fala de vez em quando umas pataquadas, mas até passa. É coisa de português, né? Por exemplo, ele falou aqui, logo depois de vencer o Corinthians, que é melhor baixar essa empolgação, porque vocês estão aqui hoje a dizer que somos os melhores. E amanhã, se a gente perde no jogo, vão dizer que somos uma porcaria. Porcaria no Palmeiras é elogio, hein? É verdade. Não, e na verdade. E também, né, Seródio, as pessoas analisam todos nós pontualmente. Mas ninguém vai ser louco de dizer que o Palmeiras é uma porcaria, né? Não, mesmo que ele perca tudo. Sim, não é uma porcaria. Faz parte, veja bem, faz parte do show. Faz parte do show. Se o futebol fosse tão previsível assim, o Alegrão Garcia tinha ficado milionário. Mas não, futebol é imprevisível. Então, tudo leva a crer que o melhor vai ganhar e o melhor hoje é o Palmeiras. Aliás, Quartarolo, por falar em Alegrão, o melhor ganhar, eu fui dar uma olhada no site do cara. O Palmeiras aumentou a sua chance de ser campeão de 65 para 73%. Não me diga. Não, como é que chegou a essa conclusão? 9 pontos na frente. E o Flamengo, que tinha 9%,
Ao assumir a vice, foi para 13%. Ah, sim, sim. Tá mais Aí, próximo, então, o Flamengo? Isso, me ajuda aí. 73 mais 13. Né? 3 mais 3, 6. 86. 86. Sobraram 14. Eu queria que ele explicasse o que acontece com os 14. É porque o Corinthians está na mesma situação do Tem Flamengo. 1%. Mas na mesma situação, mesma 1%. pontuação? Ah, tá bom. Na mesma pontuação, mais 1%. Tá bom. Quer dizer que os pontos do Flamengo são iguais ao do Corinthians, mas as projeções são diferentes. Acredito eu. Não sei, eu não conheço essa matemática, Cotaru. Eu conheço essa matemática desde a Copa de 94, quando acho que foi ele mesmo que disse o seguinte: o Brasil, para ser campeão do mundo, não pode pegar a Holanda. Se pegar a Holanda, não chega à final. Como você se lembra, foi 3-2 Brasil e Holanda em Dallas, e eu estava lá vendo ao lado do Milton Neves, do Silvério, o jogo foi em Dallas. E daí foi campeão do mundo, mesmo assim, você vê, eu ainda falei, Parreira, evita a Holanda. O cara lá falou, não, falou assim, não, mas agora não tem mais jeito, vai ter que ser. Eu falei, tá bom, então vai. Aí foi campeão do mundo. Dá um joinha aí se você gosta da gente, se não gosta, pode dar negativo. Posso fazer uma pergunta para você? Opa, faça. Você acredita mesmo que o Abel Ferreira, durante a disputa de pênalti, Palmeiras e Atlético Mineiro, ficou ouvindo música nos vestiários? Sei lá. Cada um tem a sua mania. É uma lorota é muito. Só o Cuca para acreditar nisso. Né? Mas o quê? O Cuca. Tá meio Cuca, Lelé. O Cuca conseguiu falar tchau quando ele estava na melhor fase da carreira dele, com o time voando, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e até lembrado para o seu técnico da seleção pós-Copa do Mundo. Ele conseguiu. A Lelé da Cuca. Coitado, eu gosto dele pra caramba, mas excelente, você sabe que o treinador, excelente. Como pessoa, maravilhoso. Também. Às vezes a Cuca não funciona. Vamos falar, já por falar em Cuca, vamos falar com um aqui que está com a Cuca em frangalhos. Afinal de contas, o técnico é doido. O Santos perdeu para o América Mineiro. Vai ter uma semana para se preparar para pegar o Forte São Paulo na Vila Belmiro. Mas, Quartarolo, tem dois assuntos aqui que realmente transformam, merecem. Primeiro, a grande novidade, o venezuelano Soteldo já apareceu no bid e pode já jogar com a camisa do Santos no clássico contra o São Paulo. O A10. E o Luan, depois de 176 dias parado, jogou 18 minutos com a camisa 20 do Santos. 2 vezes 10. E aí, Quartarolo, você viu? Eu confesso que não vi o jogo. Não vi. Eu vi os momentos aí. Não teve, né? O Santos não teve momento nenhum, não, né? Pelo que eu vi dos melhores momentos, só faltou ter a legenda, os créditos. De melhor momento. Porque, na verdade, a única bola que o Marcos Leonardo recebeu em condição, meteu na trave, o Bandeira deu impedimento, acho que nem havia impedimento, se a bola entra, é capaz do VAR corrigir, né? Mas, a verdade, foi o único lance do Santos no primeiro tempo. 70% dos melhores momentos foi esse lance, porque repetiu 3 vezes. Não tem. Aí, o Luan jogou 18 minutos, como você falou. Ele entrou em campo, ele não errou passe, jogou muito de lado. Não, errou 3. Não, mas não errou aqueles passes. Ele bateu escanteios e errou 2 escanteios, mas ele errou tanto quanto os outros. O Carlos Sanches fez uma péssima partida, eu comentei esse jogo. A zaga do Santos, o Maicon se tornou o armador do Santos no segundo tempo. Para o Maicon armar jogo, você imagina como é que estava o Santos. O Zanocelo muito mal, esse Fernandes, ele quer armar o jogo, mas ele erra muito passe. O Felipe Jonathan foi mais ou menos, e o João Paulo, que é a segurança, falhou no gol. Quer dizer, aconteceu tudo nesse jogo. Aquela bola lá não pode entrar naquele canto. E o Maicon, quando houve o contra-ataque, muita gente está crucificando o Madison, mas a verdade é que o Maicon demorou para chegar na cobertura, ficou indeciso e o Pedrinho pegou uma bola muito legal também. Então o América mereceu, o América meteu bola na trave, o América o tempo todo. Daí o senhor Lisca doido fala o seguinte na coletiva, não sei se você ouviu, tivemos
61% de posse de bola, tivemos 500 e poucos passes certos de lado, né? Contra 300 e poucos do América, e o mais justo seria o empate. Meu Deus do céu, mais um campeão de posse de bola, lá Fernando Diniz, eu não vou aguentar. O Santos não jogou nada, o Santos merecia ter tomado 2-0. Mas você quer o quê? Coerência? O cara considerado do doido? Verdade, verdade. Olha, Quartarolo, sobre o Santos, tem uma notícia muito triste aqui. Opa. E eu acho que as pessoas devem começar a prestar atenção. Não é a primeira vez que a gente chama atenção para esse detalhe. Na última sexta-feira foi julgado o senhor Fabrício de Paula, ex-preparador de goleiras do Santos. Ele foi punido com 180 dias de multa de 20 mil reais. Está suspenso 180 dias de multa de 20 mil reais por prometer vantagem indevida à goleira do Red Bull Bragantino na tentativa de alterar o resultado em um jogo do Campeonato Brasileiro Feminino no dia 19 de junho. Segundo as declarações constantes no inquérito, a goleira Caroline Kaline Alves explicou que foi procurado por esse Fabrício na noite anterior ao jogo e, segundo a atleta, o preparador de goleiros do Santos teria oferecido 5 mil para que ela tomasse 5 gols, 1.000 por jogo, gol. Caramba! E disse que esse Fabrício falou que precisava dela para ganhar, tomando 5 gols, porque era uma aposta que valia muito dinheiro. Primeiro, Quartarolo, o STJD pisou na bola bizonhamente. No mínimo, era para afastar definitivamente esse apostador do mundo do futebol. Porque se o motivo de ele ter feito essa burrada, essa sacanagem, foi uma aposta, ele devia ser excluído do mundo do futebol. Ele que vai jogar no meio da rua, apostar no meio da rua ou em casa. Vai trabalhar no cassino. Ridículo. Segundo, ainda há a chance desse cara se livrar. Eu não consigo entender como um cara que trabalha para um clube vai fazer esse tipo de coisa sem conhecimento do clube. Não consigo entender. Eu convivi dentro de um clube durante 2 anos. Eu já convivia antes, mas convivi nos bastidores do clube. Eu sei mais ou menos como funciona a coisa. Não existe pombo-correio sem ninguém colocar a carta no pombo-correio. Não estou acusando ninguém, mas eu estou dizendo que não é simples assim. Um cara ligado, preparador de goleiros, vai lá e faz uma oferta de dinheiro para o outro. Olha, chega a ser quase Branca de Neve, um conto de fadas. Eu acho que é um caso que deveriam apurar a fundo o que aconteceu. Se esse cara fez tudo sozinho, porque é um idiota, ele que paga sozinho. Pronto. Agora, se tiver alguém por trás desse idiota, esse alguém tem que aparecer. Seja casa de aposta, site de aposta. Onde foi que esse cara apostou? E com ordem de quem ele foi procurar o cara? A goleira? Eu acho assim, Seródio, a gente já falou sobre esse negócio de jogatina envolvendo essas casas de apostas que estão surgindo aí envolvendo o futebol. Já há problemas em outros lugares do mundo. No Brasil, os problemas também estão chegando. Há gente boa e gente ruim em todo lugar. Eu não acho que o dirigente do clube, o clube está envolvido, porque o cara pode fazer a aposta. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas aí é muita ilação, na minha opinião. Por exemplo, eu posso fazer uma aposta e ir lá falar com o jogador do adversário. Pode, Quartarolo, mas é que as coisas não são tão simples assim. E ele é treinador de goleiros, ou seja... Por acaso tem alguma marca de site de aposta na camisa do Santos? Não, mas aí que tá, Seródio. Aposta você faz aqui pela internet. Mas e aí? Onde ele fez a aposta? Sim, mas você pode fazer em qualquer lugar, na internet. Você pode apostar. Eu aposto que o Fábio Seródio vai encerrar o programa hoje com 38 minutos e 30 segundos. Aí eu aposto. Eu chego para você e falo, Seródio, você vai ter que segurar até tal, porque eu apostei 50 mil para ganhar 500. Não precisa ter muito intermediário. Outra coisa, ele é treinador de goleiros, lá das goleiras. Ele tem conhecimento nesse meio, das goleiras, entendeu? E até dos caras do futebol. É aquilo que aquele grande jogador brasileiro que atua na Europa, que eu não falo o nome, fala assim, poxa,
Os caras lá apostam tudo. Aí, apostar, eu entendo. Mas aqui é manipulação da aposta. Mas aí mas lá devia também ter um monte de gente interessada nisso, inclusive as casas de aposta. Seródio, casa de aposta, quanto menos ganhar, melhor para ela. Ela quer ficar com o dinheiro. A briga é outra, Então, o cara tá tentando manipular a casa de aposta. Sim, mas se ele ganhasse, ele não ia manipular, ele ia ganhar. Com um crime, esse crime precisa ser punido e exemplarmente punido. Crime é. Agora, que o cara pode, hoje em dia, você pode apostar. Se faz isso alegando aposta, a gente não sabe. Aí outra coisa, Seródio, você hoje, no intervalo de jogo, você consegue apostar. Tá bom, Quartarolo, mas isso aqui é uma alegação de aposta. A gente não sabe nem se concretizou. Sim. Qual foi o motivo? Sim. Isso é um exemplo, isso era uma chance exemplar de pegar o pássaro voando de costa. Mas aí que tá, esse aí estão deixando passar. Não, mas esse aí olha, esse é pássaro pequeno, não adianta. Cara, eu não. Para mim, o Edilson era pássaro pequeno, o campeonato teve que voltar tudo. Bom, ele está livre até hoje. Tá livre até hoje. Estão deixando passar. E não pode falar que ele é bandido, hein? Assisti Atlético Paranaense e Flamengo. Aliás, o primeiro jogo que eu vi no domingo. Uhum. Cacetada, coitada do Felipão. Tem uma hora lá que ele deve ter pensado aqui, eu quero. Tem pão de queijo, ao Mineirão. E olha, uma jogada só, 4 gols. Escanteio pela direita, pimba. Eu acho que descobriram o buraco. Vai ser difícil o Atlético segurar a bomba nesta quarta-feira. Mas aí é outro jogo, viu, Seródio? Tá, mas vai ser difícil. Vai botar o time completo. E do Flamengo também. O Flamengo também, mas vai botar o time completo. Acho que daí equilibra mais. Eu até acho que o Flamengo é favorito nesse momento, mas eu acho que não vai ser 5-0. Entendeu? O Felipão deve ter procurado uma casa de pão de queijo no Maracanã. Não procurou, porque lembrou. Quem apostou nesse jogo 5-0 deve ter ganhado um bom dinheiro. Sim. Mas aí não vamos fazer relação contra o mundo. Quando a gente vê que o cara vai lá corromper para fazer, aí a gente fala. Agora, Quartarolo, você queria falar do pênalti do Mbappé? De manhã o Atlético Mineiro ganhou e derrubou o René Simões, derrubou o Morinigo lá no Curitiba. Treinador paraguaio, o time era uma porcaria. Sim. E à noite o Fernando Diniz foi Fernando Diniz. Tomou 3 do Internacional do Mano. Mas o Paraguai aí foi mandado embora. Eu vou até escrever sobre o assunto e se o Curitiba quisesse, né? Também. Se o Curitiba quisesse botar a cabeça ainda para fora no Campeonato Brasileiro, tinha que fazer alguma coisa. Fez. Vamos ver o que acontece. E você queria falar do pênalti do Paris Saint-Germain? Eu até brinquei na abertura, né? Porque bate quem? Mbappé, bate quem? Neymar. A gente sabe que o Mbappé, pelo acerto que fez, agora é dono do time, né? Agora, você tem... Aí a pergunta que eu faço a Fábio Seródio, experiente jornalista brasileiro, conhecedor do futebol internacional também. Você tem no time Messi, Mbappé e Neymar. Quem bate o pênalti? É Mbappé. Tá bom. Respondi. Para mim, bate o Neymar, que bate melhor que ele. Bom, o Neymar já perdeu ele, tirou bola do Cavani, bateu e perdeu. Ontem o Mbappé perdeu também, faz parte. Cada um. Você teve um treinador no Paris Saint-Germain que teve a ousadia de não definir quem era o batedor. Era uma confusão. Aí surgiu um pênalti, ficou quase que ligaram para uma casa de aposta para saber quem ia bater. Também tem isso, hein? Vamos dar um beijo em todo mundo que o tempo está acabando, Quartarolo. Como diria amigo nosso, o tempo ruge. Não, ele urge. Um abraço, meu caro Fábio Seródio. Boa semana para todos vocês. Futebol em Rede está saindo do ar nesse momento, mas volta sexta-feira às 20 horas aqui no YouTube, na AltV. E nesta terça-feira vamos ter uma entrevista muito legal com um cara que é formador, um cara que tem cursos do mundo inteiro, que conhece o futebol de base, que agora está virando técnico do profissional, mas que conviveu com grandes jogadores que formaram, passaram por ele e tem muita história para contar, né? Um abraço, Seródio. Boa noite. O futebol em Rede é assim. Tanto revela como conta a história do futebol. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.
Tchau.